Amém, irmão? Poder sentar? Nós temos um tema aí na sequência do nosso estudo. Na sequência eu costumo chamar essa apostila de um roteiro, né? Para nós irmos vendo vários detalhes, várias coisas, mas na verdade essa apostila é uma base. Para nós ela é uma base, porque nós sempre temos falado coisa muito além dela. E tem até coisas aqui nessa apostila que eu particularmente não concordo muito, mas como faz parte de um contexto evangélico em que dia a dia surgem esses assuntos, então nos convém tocar no assunto, ressaltar, para quê? Para que amanhã depois, se alguém se depara com essa situação diante de você, você tenha a resposta, você tenha uma linha de pensamento. E um desses assuntos, por exemplo, que nós temos aí na página 9 da nossa apostila, é a regeneração e adoção ou filiação. Essa palavra regeneração, ela está, esse fato, se nós formos considerar, ele está envolvido em todos os contextos do Evangelho. Se tu for falar de perdão, a regeneração está lá no meio. Se tu for falar de arrependimento, a regeneração está lá no meio. Porque o que é regeneração? O que você imagina que é o significado da palavra regeneração? Hein? Nascido do Espírito? Que mais? Recuperar uma coisa que foi destruída. Recuperar, né? Veja bem. Regeneração, né? Aqui entra uma palavra gen ou gene. Lembra da palavra unigênito? É a mesma coisa. Unigênito, né? Porque Jesus é o único gen do Pai, ele é o único filho. Todos os outros são filhos por adoção, são filhos de muitas maneiras, mas filho geneticamente, vamos dizer, só um, que é Jesus. Por isso só Jesus, né? E o Espírito Santo, no caso, possuem os atributos que são intrínsecos, particulares à personalidade divina, que é onisciência, onipotência, onipresença. A não ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ninguém mais tem esses atributos, porque tem que, como é que eu vou dizer assim, tem que proceder do Pai, tem que ser gerado do Pai para possuir esses atributos, e Jesus é o único, então ele é o Filho unigênito. Aqui a palavra regeneração entra no seguinte contexto, genética também, como o Afonso estava aqui colocando, quer dizer, é o objetivo de Deus em pegar aquilo que se tinha tá vendo? Degenerado, e fazer uma o que significa É tipo assim um de novo, né? Um novamente. Então, regeneração é o ato de gerar de novo. É isso que Jesus fez nas nossas vidas. Ele nos gerou de novo. Aí Paulo diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida, ele nos vivificou, ele nos regenerou. Então o que é a regeneração? É menos complicado do que muitos seminários querem fazer por aí. Simplesmente é quando você passa a ser realmente essa nova criatura em Cristo Jesus. Isto é a regeneração. Quando você larga os seus conceitos, isso aqui não é físico, isso aqui é espiritual. Amém? O seu corpo continua o mesmo, mas o que muda são as suas atitudes. As suas atitudes, elas não são provenientes do seu corpo. As suas atitudes, elas são provenientes do que se processa no seu espírito, na sua essência espiritual, mente e espírito. Isso que vai gerar as suas atitudes, que são vistas no movimentar do seu corpo, né? Até nas suas palavras, quando você abre a boca, você emprega aí uma ação mecânica do seu corpo, mas na verdade a coisa se processou no seu intelecto, no mundo espiritual.
Por isso que as pessoas perguntam assim: ah, pastor, mas nós não pecamos em pensamento? Não. Enquanto a coisa está no pensamento, você ainda tem uma chance de retornar. Agora, depois que você junta o que você pensou com a ação do seu corpo, aí este é o pecado consumado que gera morte. Mas pecar em pensamento? Não. O que adianta se eu me imaginar esquartejando alguém? Eu pequei? Não pequei. Agora, se eu determinar realmente e começar a caminhar, né, nesse sentido, e não fizer essa ação porque eu fui impedido por uma força maior, aí eu pequei mesmo assim. Porque eu determinei fazê-lo. Mas se eu pensei, mas não determinei fazer, isso não é um pecado. Aquele velho ditado, né? Não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça, mas podemos impedi-lo que faça um ninho. Então, o que prova que nós temos o livre-arbítrio? É a nossa liberdade de pensar no certo e no errado. É a nossa liberdade de pensar se faço ou se não faço. Isto caracteriza o ser humano, esse livre-arbítrio. Então, regeneração é quando você passa a ter uma nova vida. Como assim? Como é que alguém tem uma nova vida? Quando tem novas atitudes. Se as suas atitudes são antigas, a sua vida é antiga, é a mesma vida. Mas se as suas atitudes são novas, aí você tem uma nova vida. Então veja bem, esse nosso contexto aí, regeneração e adoção ou filiação, revela o que nós muitas vezes também chamamos de novo nascimento. Essa regeneração é aquilo que Deus espera de todos aqueles que Ele se revela. Vai caracterizar uma mudança de atitude radical. Vai caracterizar o seu testemunho de uma nova vida. Vai caracterizar que realmente as coisas velhas passaram. Vai caracterizar que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, esta palavra nos provoca a pensar o que eu era antes do Evangelho e o que eu sou depois do Evangelho. Se eu não achar diferença, eu não passei por este processo. Tem que passar. Quando eu estou no mundo, o que eu penso? O bom emprego, o bom salário, a casa própria, o comer bem, o carro novo. Não é isso que eu penso quando eu estou no mundo? Aí eu venho para o Evangelho. O que eu penso? O carro novo, a casa própria, o comer bem. Se o meu pensamento antes de Cristo é um e depois de Cristo é o outro, como é que eu vou dizer que eu fui regenerado? Eu continuei sendo a mesma criatura, porque os meus pensamentos não mudaram. E essa é a grande queda da igreja, porque as pessoas vieram para o Evangelho, não, Jesus é poderoso, então Ele vai me dar um bom emprego. Não, isso eu já tinha esse pensamento lá no mundo. Esse era o pensamento da velha criatura. Não, eu vou para o Evangelho porque, poxa lá, o irmão testemunhou que Deus abençoou a vida dele, que ele prosperou, então eu também vou ser crente, que eu vou prosperar também. Não, esse pensamento era lá do mundo. Então, regeneração é uma palavra que provoca demais, mexe muito com a gente. Nós vamos seguir aqui a nossa leitura. Abra aí na página 9. Diz assim, introdução. A regeneração e adoção ou filiação é uma doutrina de grande importância, pois através dela entendemos claramente que já fazemos parte da família de Deus. Somos filhos de Deus e também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E temos garantido nosso lugar no céu para sempre. Então veja bem, uma pessoa regenerada, quais são os pensamentos dela? Ela não tem dúvida se ela é salva ou não. Tipo assim, puxa, se Jesus se manifestar, eu estou preparado. Se ela tem essa dúvida,
ela não passou por esse processo que nós, teologicamente, chamamos de regeneração. Quem está regenerado voltou à sua condição original, semelhante à de Adão antes de pecar, porque não é isso que Deus fez conosco? É ou não é? Como é? Não está escrito que o sangue de Cristo tem poder para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça? Então, qual é a minha condição? A minha condição é semelhante à de Adão, antes de ele cometer pecado. Deus não se manifesta para mim face a face agora? Manifesta ou não? E como manifesta? Quando você ora e não ouve a tua oração, isso é uma manifestação face a face. Se ele não se manifestasse a você, não ouviria a sua oração. Então, veja bem, essa é a condição, esse é o objetivo. E aqui diz, herdeiros de Cristo, co-herdeiros, e sabemos que temos o nosso lugar para sempre no céu. Esta convicção só existe realmente na vida de alguém que está regenerado. Regenerado não é uma pessoa que confia em si mesmo ou na sua autojustiça. A pessoa regenerada, ela sabe que ela é pós-cinza. A salvação dela é, como Paulo diz, mediante a graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie. Isso é um processo de regeneração. Hoje nós vemos várias pessoas querendo as coisas de Deus, até através de mutilação, de várias maneiras. Uma das mutilações mais disfarçadas que o ser humano tem se submetido é o jejum. É uma automutilação terrível. Não encontramos na Escritura nenhuma parte, nenhum parágrafo mandando o povo ausentar-se da alimentação. Desde que Deus criou o homem, nunca determinou nada disso. E hoje as pessoas dentro das igrejas estão se automutilando, ficando sem comer para arrancar coisas de Deus. Ninguém arranca nada de Deus. Ele graciosamente deu seu Filho na cruz para nós alcançarmos tudo que Ele tem para nós. Então, essa automutilação não faz parte de um cristão regenerado. Quando eu digo, eu vou dar para Deus para Ele me dar. Não, a Escritura diz que quem primeiro deu a Ele para que Ele seja restituído? Porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória pois a Ele eternamente. Amém. Eu não posso jamais, eu vou dar para Deus que Ele vai me dar. Não, Ele já me deu primeiro. Porque a Bíblia diz que em todas quantas são as promessas de Deus, nela temos. Eu nunca alcançarei nada de Deus que Ele já não me tenha primeiro prometido. Eu tenho que me enquadrar na sua regra, e aquilo que está prometido na regra virá a mim. Você já viu uns crentes aí, vou correr atrás da bênção, né? Não. Se enquadra na palavra que a bênção corre atrás de você e te alcança. Essa é a minha filosofia, é isso que eu tenho entendido. Então, regeneração, voltando ao primeiro ponto. Se a pessoa confia numa salvação pelos atos dela, ela está fora. Eu não posso confiar que eu sou salvo pelos meus atos. Eu sou salvo por quê? Porque eu estou enquadrado nos mandamentos. Então o que me salvará são os mandamentos que me salvam. Não sou eu que me salvo. Então eu tenho que renunciar, eu tenho que me submeter. Isso é fruto de uma regeneração. Hoje tem pessoas dentro das igrejas que você põe ela em xeque com 2 ou 3 palavrinhas. Você é salvo mesmo, meu irmão? Quando você começa a apertar a coisa, a pessoa... Não, eu não sei, né? Quem sabe se vai ser salvo ou não? Só Deus sabe. Não, só Deus sabe, não. Existe uma regra. E o cristão regenerado, ele tem a testificação do Espírito Santo, que ele está incluído na regra. O Espírito Santo fala aqui dentro. Eu não tenho dúvida de que eu sou salvo. Se Jesus dissesse hoje para mim assim, hoje eu vou estabelecer o meu tribunal e você vai comparecer perante ele, eu diria assim, eis-me aqui, Senhor, minhas mãos estão limpas. Ou você não sabe que caminho você tem andado? Ou você não sabe o que você tem feito nessa terra? Ou você não conhece as suas atitudes? Ah, o arrebatamento vai ser amanhã. Eu diria assim, beleza, hoje eu faço vigília. Quero contemplar isso de olhos abertos. Não tenho medo do juízo de Deus. Eu não tenho medo do julgamento de Deus. Eu não tenho medo do chicote de Deus. Por quê?
Porque eu estou andando segundo a palavra. Houve um processo de regeneração na minha vida. O que Jesus disse para aqueles povos lá? Quem de vós me convence do pecado? Mesma coisa digo eu. Quem me convence do pecado? Estou disposto a morrer por Cristo. Então a regeneração, quando nós usamos esse termo em teologia, nós estamos querendo demonstrar aquele cristão que realmente paga um preço, assume compromisso. Quem vai ser arrebatado? Todo mundo que tem rótulo de crente. Eu me recuso a entrar no mesmo céu que muita gente que se diz crente por aí vai entrar. Pensa que vai entrar. Me recuso. Eu não vou entrar no céu com um crente da Universal. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Eu me recuso. Perante Deus eu me recuso. Eu quero entrar num céu onde haja realmente o prumo da palavra. Pessoas que tenham sido salvas pelo prumo da Bíblia. Não porque foi um idólatra levando sabonete ungido para cá. Sabonete para lavar a alma. Regeneração provoca uma revolução na sua vida. Você começa a ver que o caminho que você está andando, está pagando o preço, você vê outros entrando por porta larga. Então regeneração é uma coisa séria. Quando você for um crente regenerado, você será separado para um ministério. Mas se não for, não vai ser. Pode assumir 1000 púlpitos por aí, pelo braço da carne e pela força humana. Ou até se manter como muitos estão se mantendo por aí, até em rádio e TV, pela força do dinheiro. Mas movido pelo Espírito Santo, é outra história. Então, o que vai regenerar? Quer dizer, te fazer de novo, geneticamente. Você vai ter que ser refeito como que geneticamente. Isso é impossível. É um milagre. Por isso Paulo diz, pela graça, não vem de vós, é dom de Deus. Entra o seu querer? Se não entrar o seu querer, você não vai a parte alguma. Porque o livre-arbítrio é algo que sempre será cobrado da humanidade. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá? Então aqui diz, a necessidade de regeneração. Regenerar é recuperar ou restaurar algo que era bom e degenerou-se, estragou-se, contaminou-se ou danificou-se. É isso ou não é? Por exemplo, qual o estado original do homem? O homem originalmente, ele é pecador ou ele é santo? Deus criou Adão pecador ou criou Adão santo? Deus criou Adão santo. Não se manifestava para ele face a face? Adão não era um homem santo, sem pecado? Então Deus criou o homem originalmente santo ou pecador? Criou santo, com seu livre-arbítrio. O homem, fazendo uso do seu livre-arbítrio, veio a pecar e degenerou-se. Tanto que Paulo diz que por um homem entrou o pecado no mundo, o primeiro Adão. Mas por outro homem, o segundo Adão, que ele chama de Jesus Cristo, veio a salvação para todos os povos. Então ele diz, Jesus Cristo é a regeneração, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, Adão originalmente não era um homem pecador. Toda a viração do dia, ela estava Deus falando com ele face a face. Deus não fala face a face com o pecador. Que a Bíblia diz que, Isaías 59, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Para que não ouça as nossas orações, para que não nos contemple. Então, o estado original do homem era santo. Então, o que é a regeneração? A regeneração é esse processo que acontece pela palavra de Deus. A palavra de Deus revela os seus princípios, a palavra de Deus revela o sangue de Cristo derramado por nós, a palavra de Deus revela o anseio de Deus em nos fazer templo do Espírito Santo. Isto é, o anseio de Deus por nos regenerar, como que nos fazer de novo geneticamente. Então nós nascemos pecador ou nascemos santos? Sim, Davi falou assim, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Mas ele nasceu em pecado? Ele falou da mãe dele.
Em pecado fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. E ele nasceu em pecado? Uma criança tem pecado? Como é que um ser que não tem noção de pecado pode ter pecado? Então eu teria que dizer que toda criança nasce condenada ao inferno. Isso é verdade? Condenaria Deus, o Deus de justiça, uma criança ao inferno, se ela não tem consciência dos seus atos? Não, nós já temos visto que condenação é para quem tem consciência dos seus atos. Enquanto o ser humano não tem consciência dos seus atos, Deus não pode condená-lo. Ele seria injusto. Porque a Bíblia diz que ninguém comparecerá inocente perante Deus. Então ele não pode condenar alguém que não tenha consciência do seu pecado. Não pode. Ele não pode chegar para mim e dizer assim, ó, você está condenado ao inferno, bati meu martelo, apartai-vos de mim. Eu estou condenado por quê? Entende? Isso fazem os tribunais dos homens, mas o tribunal de Deus não. Então, o estado original do homem é sem pecado. Todos nós nascemos sem pecado. O dia a dia nos conduz a uma mentirinha aqui, outra mentirinha ali, né? Um esconde isso aqui, esconde aquilo ali. Quando a gente chega com 20 anos, a mochila está pesada de pecado. Aí, se não confessar e não aceitar a Cristo, a coisa complica. Sobre a questão do pecado, do pensamento, né? Como Jesus disse assim, do homem, né? Quando ele olha para uma mulher com uma intenção impura, no seu coração ele já cometeu adultério com ela. Sim. Então isso não foi só um pensamento, foi uma maquinação. Alguém está disposto a fazer aquele mal. Exatamente, porque veja bem, a Bíblia lá no Antigo Testamento, sobre essa questão de homem e mulher, veja bem, a mulher foi criada com o objetivo exclusivo de agradar os olhos do homem, não foi? Né? Paulo não gostava muito disso não, né? Ele fugia dessa questão. Mas, por exemplo, quando Deus lá no Antigo Testamento diz para o homem, não olharás para a mulher do teu próximo, amém? Amém nada. Não cobiçarás. Quando você vai ao dicionário e vê a palavra olhar, admirar, observar, ela é uma, sem mancha e sem mácula. Mas quando diz cobiçar, é outra história completamente diferente. Tem pessoas que se sentem ofendidas. Particularmente eu acho a minha esposa bonita. E os meus amigos aí do bairro, quando eu passo de carro, que vou cumprimentá-los, eles nem me enxergam. Estou falando sério. Eu não me sinto ofendido por isso. Que admirem. Pode admirar, eu tanto admirei que me casei com ela. Não me sinto ofendido. Então, isto é uma realidade. A gente vai no mercado, os camaradas param de trabalhar para ficar olhando para minha esposa. Não me ofende em nada. Outro dia até brinquei com um jovem dentro do supermercado. Falei assim, ô, o que você está olhando, hein? Vi que ele era um jovem, brinquei com ele. Eu não me sinto ofendido porque um homem olha para minha esposa. Eu acho, sinceramente, particularmente, eu acho que o homem que se sente ofendido porque um outro homem olha para a esposa dele, ele, irmão, desculpe com toda a clareza, sinceridade do meu coração, mas eu acho que ele é um tremendo ignorante. Eu acho que ele é um tremendo ignorante. Eu não vejo pecado em um homem admirar uma mulher. A mulher foi criada para isso, para que o homem a admirasse e a desejasse. Agora, admirar é uma coisa, cobiçar é outra. E Deus, na sua sabedoria tremenda, disse, não cobiçarás. O que é a cobiça? A cobiça é quando você olha para alguma coisa e permite que o desejo de possessão te domine. Aí está o pecado. Aí vem Jesus no Novo Testamento e diz o quê? Como é que é a mesma passagem que você acabou de citar aí? Se um homem atentar numa mulher com intenção impura, com cobiça no seu coração, já cometeu adultério. Porque o que essa intenção impura, algumas outras versões falam, com a intenção de cobiçar, etc., dá a ideia de que é a vontade de ter para ele. Então o que acontece? Ele só não terá se alguma força maior o impedir.
É por aí que vem os adultérios, as prostituições, um monte de coisa. Essa cobiça, essa intenção impura. Agora, como é que eu posso dizer que um homem que esteja olhando para minha esposa, que a intenção dele é impura? Quem sabe se ele está dizendo assim, poxa, o marido daquela mulher é bem-aventurado. Não sei. Eu não conheço o coração de ninguém. Então eu não posso me ofender com o olhar de alguém. Que cristianismo é esse meu? Né? Já vi brigas terríveis de morte, porque o outro foi tirar satisfação com o cara. Então, o que tu está olhando para minha esposa? O que tu está olhando para minha esposa? Toma vergonha na cara, meu amigo. É o que eu penso. Eu não acho que um homem tem que se ofender porque viu que outro homem está olhando para a esposa dele. Agora, se o camarada sabe que a mulher é casada, tem uma aliança no dedo, foi lá, cantou e etc., aí é outra história. Então eu faço muita separação entre o olhar para o cobiçar. Por que eu faço essa separação? Faço porque a própria Bíblia faz. Então Jesus confirma dizendo, se alguém atentar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Ou seja, já tem a intenção, já está predeterminado no coração, a intenção impura. Pastor, interessante, graças a Deus, pelo Evangelho, na transformação do homem. Mas no caso, nós que estamos buscando o Senhor, a sua palavra, eu diria assim, que nem o senhor está falando, o senhor tem esse discernimento, né, para distinguir isso daí. Eu já falo muito com meu filho, ó, mas evita, porque a gente não sabe como é que é a cabeça do outro, que está lá com uma mulher, né? Até evita tá, olhar, tudo bem. Sem dúvida. Esse é outro assunto. Sem dúvida, é outro, né? O cotidiano, a vida do dia a dia, nos traz experiências e nos obriga a comportamentos, né? Só que nós estamos aqui querendo ver a questão do mandamento, do significado bíblico. Então, a Bíblia não diz não olharás, a Bíblia diz não cobiçarás. E quando vamos para o dicionário, nós vemos o sentido da palavra cobiça, ele é muito particular. Né? Tem gente que cobiça as riquezas. O que o cara faz? Vai assaltar banco. Tem gente que diz, não, eu não trabalho para ganhar um salário mínimo. Uma vez eu vi uma entrevista com um marginal, um jovem de 20 e poucos anos, e o camarada dizia assim, não amigo, sabe como é, né? Falando com o repórter. Sabe como é, né? Vou trabalhar para ganhar salário mínimo. Na verdade, por quê? Porque já existe uma cobiça. Tu vê o camarada que não trabalha, mas ele usa as melhores roupas que o mercado tem para mostrar. Então existe uma cobiça, um orgulho, um querer se apresentar na sociedade. Esse que é o problema. Então, a pessoa desejar ter as coisas boas da terra não é o pecado. Mas quando a coisa se torna uma cobiça, ela vai querer pisar na cabeça de uns para conseguir aquilo que ela quer. Então esse é o problema que eu vejo aí com essa palavrinha cobiça. Então nós éramos semelhantes a Adão, nascemos semelhantes a Adão e nos degeneramos. Aí é que entra esse processo de regeneração, que é a investida de Deus nas nossas vidas através do Evangelho, dos seus princípios. E isto não somente em palavras. Se fosse somente em palavras, não funcionaria. Isso tem a ação do Espírito Santo. Ele toca dentro da gente, ele move o nosso espírito, ele move os nossos sentimentos, ele nos convence do pecado, justiça e do juízo. Isso é poderoso demais. Por isso que os que desprezam, a Bíblia diz que o pecado que não tem perdão, qual é? O pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o que o Espírito Santo está fazendo na terra? Lutando para convencer o homem do pecado, justiça e juízo. Então o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É quando o ser humano não se permite convencer, vamos assim dizer, ou não dar ouvidos ao convencimento do Espírito Santo. Este é o pecado que não tem perdão, porque o Espírito Santo vem para te convencer da verdade da palavra e te conduzir a Cristo. Você nega esta ação do Espírito Santo, acabou, para você encerrou.
Você nunca mais vai a Cristo, porque o único que te pode levar a Cristo é o Espírito Santo. Então, pecado contra o Espírito Santo é isso. Já ouvimos muita besteira, tem centenas de livros escritos sobre isso aí, que não tem nada a ver com a realidade. Não, pecado contra o Espírito Santo é a feitiçaria, é a bruxaria, é a adoração de imagens. Não, porque se esse fosse o pecado contra o Espírito Santo, católicos não seriam salvos nem espíritas. Porque quem peca contra o Espírito Santo não tem mais jeito, não tem mais chance. Nenhum de nós, certamente, nenhum de nós teria chance. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando eu não dou ouvidos ao que ele vem agir na minha vida. Então aí vamos seguir mais um pouquinho para frente. Diz no segundo item, como ocorre a regeneração. A regeneração, assim como a adoção e filiação, começam quando nos arrependemos, cremos e aceitamos a Jesus e então fomos salvos. A nossa salvação em Cristo é chamada de novo nascimento. Agora veja bem, aqui diz que a regeneração, assim como a adoção, filiação, começam quando nos arrependemos. O que te leva ao arrependimento? Não é a ação do Espírito Santo? Nós sabemos disso claramente. Quando estávamos no mundo não tínhamos noção de nada disso. Mas hoje em Cristo Jesus nós sabemos que o único ser que nos leva ao arrependimento é o Espírito Santo. Ele age nos convencendo dos nossos erros, do pecado, da justiça que está para vir e do juízo. E essa justiça, esse juízo, eles estão revelados aonde? Na Bíblia. Então o Espírito Santo, a ação dele é nos convencer de uma série de fatores e nos empurrar para a Bíblia, para ali nós podermos tomar conhecimento dos ensinamentos do Senhor Jesus. Porque o próprio Jesus disse o quê? O Espírito Santo virá e vos guiará como ele bem quer. Não, vos guiará em toda a verdade. E o que é a verdade? É o Evangelho. Porque Jesus mesmo é chamado de verbo divino e palavra de Deus. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se ele é a verdade, ele é a palavra. Se o Espírito Santo nos guiaria em toda a verdade, nos guiaria em Cristo Jesus. E o que é Cristo Jesus? Os seus mandamentos. Porque ele falou, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Que me ama é amado do meu Pai, eu o amarei, me manifestarei a ele. Pai. Não sendo cristã? Sim, ela continuou na sua vida de pecado. Cometeu mais um pecado. Ela está aí ainda com a chance dela de se arrepender. Agora, essas chances é o que muita gente não entende. O Espírito Santo, a Bíblia não diz não lançai pérola aos porcos. Por que a Bíblia diz não lançai pérola aos porcos? O que são as pérolas? A palavra de Deus. O que são os porcos? São as pessoas que rejeitam a palavra. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, veja bem, se o Espírito Santo vem a primeira vez e toca na vida da pessoa, leva alguém para dar uma palavra, fala de muitas maneiras, não podemos imaginar de quantas formas o Espírito Santo tem condições de falar. Ele fala num hino, ele fala numa oração, ele fala pelo telefone, ele tem a sua divindade. Ninguém pode dizer como ou quantas vezes ele vai falar. Mas, se a Escritura já nos adverte, não lançai pérola aos porcos, ou seja, não insiste para sempre com aqueles que estão rejeitando e combatendo a palavra, significa que as pessoas têm um número de chances determinado. E tem pessoas que esgotam todas as suas oportunidades, seja ela 5, 10, 15 ou 20 ou 50 vezes, mas esgota as suas oportunidades. E aí para esses não vai ter mais chance. Então esse é outro detalhe. Todos têm direito e todos são chamados ao arrependimento, mas tem pessoas que esgotam todas as suas oportunidades. No caso assim, de uma pessoa que nasceu lá no meio do Islã, aí ela morre já numa idade adulta Islã, essa pessoa ela tem a chance de ser salva?
nasceu do islamismo. Veja bem, o que salva as pessoas são os princípios de Deus. Nós temos visto, por exemplo, tribos indígenas, tribos de chacais, tribos de canibais, que nunca ouviram a palavra Deus, nem ouviram o nome Jesus, nem nunca souberam o que é Bíblia ou Evangelho. Então eles estão irremediavelmente perdidos? Não. Deus tem um critério para julgá-los, diferente do nosso. Nós que tivemos conhecimento da Escritura, a Bíblia diz: a quem muito lhe é dado, muito será cobrado. Mas dentro de todos nós existe uma consciência. Então Deus vai tratar com as pessoas que não conheceram o Evangelho pelas suas atitudes, pelo que eles fizeram. Porque dentro da nossa consciência está o nosso maior acusador. Ninguém pode negar o que fez, e se o que fez tinha consciência de que estava fazendo mal ou fazendo bem. Porque é aquele velho ditado de Jesus: aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes vós também. Então eu sei, mesmo sem saber que há um Deus, mesmo sem saber que existe Bíblia, eu sei se aquilo que eu estou fazendo, eu gostaria que fizessem comigo ou não. Então este é um critério chamado por Paulo o critério da consciência, em que Deus julgará até mesmo aqueles que não conheceram a grandeza da revelação do Evangelho. Agora, islamismo, por exemplo, os muçulmanos. Eu não creio no Deus dos muçulmanos. O Deus dos muçulmanos é um Deus que conquista pela espada. E uma das coisas que eu vejo na Escritura, no Evangelho de Jesus Cristo, é o livre-arbítrio. Tanto que ele diz: não lançai pérola aos povos, prega, não quer, vira as costas. O que Jesus falou? Quando entrar numa cidade, pregar e não receberem a vossa palavra, vira as costas, sacode a poeira dos pés e segue o caminho. Ele disse: vai lá e arma contra essa cidade, puxa a espada, obriga eles na força do braço a me aceitar, a se entregar. Não, o nosso Deus é um Deus de livre-arbítrio. O Deus que os islâmicos pregam é um Deus que para mim é lixo. O Deus do islamismo para mim é lixo. Eles assassinam pessoas em praça pública porque não se rende. É proibido. Os muçulmanos, eles declaram que o camarada, como é que chama? Quem nasce no território deles é, desde o nascimento, um muçulmano. E se converter a outra religião, pena de morte. Que isso? Onde é que nós estamos? Que Deus é esse? Não, até em Israel, Deus dava liberdade para quem quisesse sair da cidade, para quem quisesse viver lá a sua vida, que um dia ele trará toda a obra a juízo, sim, mas nunca obrigou ninguém a andar na presença dele. Tanto não obrigou que Israel se desviou e ele veio chamar a igreja. Amém? Não obrigou, Deus não ficou lutando com Israel a vida toda. Israel não quis, prevaricou, ele veio buscar a igreja. Até o próprio Pedro mesmo foi manifestou a ele, né? Quando ele ia pregar para o Gentio, né? Manifestou aí foi pregar para o Gentio, né? Certo. Então veja bem, é isso que eu vejo. Agora, o Deus do islamismo, para mim, sinceramente, com todas as letras, é um lixo. É um lixo. A opressão que existe naquele país, as mulheres são tratadas sem direito a livre-arbítrio. As mulheres, ao nascer, são mutiladas para não sentir o prazer sexual. Eles retiram uma parte do órgão feminino para que as mulheres não sintam prazer sexual, não tenham aptidão sexual. Que Deus é esse? Que cria o ser humano de um jeito e depois permite as pessoas mutilarem aquilo que ele criou. O Deus do islamismo para mim é lixo. Eu estou orando para que Deus traga às minhas mãos coisas contra o islamismo, para nós botarmos no site, para provocá-los mesmo. Provocá-los mesmo. Essa é a intenção. Esse é o chamado ministerial nesse lugar. É provocar, é apontar o erro, é denunciar. Foi para isso que eu fui chamado. E as coisas já estão começando a chegar. Então, islamismo para mim vai ter salvação? Em quem? Alguém que vai lá apedrejar pessoas no meio da rua, em praça pública? Alguém que concorda com os absurdos? Não, para esses não tem salvação. Porque eles estão mutilando, por exemplo, as mulheres, mas eles não gostariam de que eles, ao terem nascido, fossem mutilados. Então eles têm consciência do que eles fazem com os outros, não gostariam que
fizesse com eles. Então, para eles não tem salvação. Eles sabem que estão fazendo um mal a alguém que não gostaria que esse mal recaísse sobre eles. Isso cancela a salvação deles. Agora, quando você tem uma atitude inocentemente, é outra história. Não, puxa, eu fiz, mas não sabia, não tinha consciência. Eu não tinha consciência da consequência do meu erro. Eu não tinha ideia da besteira que eu estava fazendo. Aí é diferente. Entende? Agora, quando você tem plena consciência, a coisa é maquinada, você sabe a consequência dos seus atos, aí não tem mais jeito. É semelhante ao diabo. O diabo pecou na eternidade, ele sabia a consequência do erro dele, ele sabia contra quem ele estava se levantando, ele sabia contra quem a rebelião dele estava sendo processada, não teve jeito. Aí vem Jesus e diz: o príncipe deste mundo já está julgado. Ué, mas já está julgado? Por que ele está livre aí sobre a terra? Então ele não foi julgado. O julgamento dele não aconteceu, mas Jesus mostrou que desde a eternidade ele já está julgado, o que tem que ser dele já está determinado, né? O príncipe deste mundo é o diabo. Então, esse é um detalhe sobre a religião islâmica. Eu abomino o islamismo, né? Eu só reconheço 2 caminhos em que o homem ainda possa encontrar Deus. Um deles é o primeiro deles hoje é o Evangelho, e o segundo é o judaísmo. Eu não reconheço sobre a face do planeta Terra nenhuma outra filosofia, vamos assim dizer, religiosa, que possa conduzir verdadeiramente o homem a Deus. Basta que você veja os princípios revelados no Alcorão, que é lá o livro dos muçulmanos, para que você veja a diferença do Antigo Testamento, que é o livro dos judeus, e o Novo Testamento, que é o livro da igreja. Os conceitos e princípios do judaísmo e do cristianismo são conceitos e princípios tremendamente elevados para o caráter e para a formação de um ser humano, enquanto que nos muçulmanos a coisa é braço da carne, ou se converte ao islamismo ou morre. Essa é a filosofia. Então, o que acontece? Alguns cristãos que se converteram lá nos países muçulmanos tiveram as suas casas depredadas. Pais foram mortos na frente de filhos de 7, 8 anos. Que Deus é esse? Não, eu não entendo esse Deus dessa maneira. Então, o Deus do islamismo para mim é lixo. Bom, para nós concluirmos aqui, diz ainda nessa página que característica da regeneração é um ato divino. E diz, é um ato divino que concede à pessoa que crê uma vida nova e mais elevada mediante união pessoal em Cristo, desenvolvendo ainda nesta vida uma condição aproximada do que era a vida de Adão e Eva antes do pecado e uma condição superior depois desta vida na glória dos céus. Em Jesus Cristo, o homem é recriado àquela condição que Deus idealizou antes do princípio. Ele volta a ser a imagem e semelhança de Deus. Então você vê que a regeneração é um ato divino, a pessoa é concedida à pessoa que crê. E é aí que eu digo, regeneração é um processo muito interior que muitos não vão alcançar nunca, porque é um ato, é uma ação de Deus que vem trabalhando em cima do livre-arbítrio do homem. Então, o crer não é um livre-arbítrio? O crer é livre-arbítrio. Então, você vai crendo. Por exemplo, nós temos os nossos irmãos batistas que não crê mais que Deus cura, não crê mais que Deus expulsa demônio, não sei em que eles creem, né? Mas eu sei que não creem em quase nada. Eu convivi 5 anos dentro de igreja batista tradicional, eu não sei mais o que aquele povo crê, né? Eu acho que eles só creem nos passeios, nos retiros, enfim, mas de Bíblia é uma coisa séria. Então, o crer, se você crer, você vai permitindo, né, que Deus vá agindo na sua vida. E esse permitindo que Deus vá agindo na sua vida vai exigindo uma coisa terrível, chamada
renúncia. Então muita gente diz, eu creio, mas quando pintam aquelas renúncias mais pesadas, como principalmente casamento, noivado, namoro, emprego, aí o crer da pessoa fica limitado, ele fica travado. Então ela diz que crê, mas ela não renuncia o suficiente. Então ela não atinge o estágio profundo de regeneração que Deus precisa da vida dela. Né? É um processo. É um processo. Por exemplo, quando você se converteu, no dia que você se converteu, você estava pronto a dar a vida por Cristo? Mas esse é o objetivo, não é? Quem nos seus primeiros 3 meses de evangelho já estava disposto a dizer assim, diabo, pode aparecer que eu vou pisar na tua cabeça? Você falou que quem não é regenerado não é salvo. Nesse processo, Não. Quem não é regenerado não é salvo? Não. Veja bem, a salvação, ela pode até ser instantânea. Você vê que aquele ladrão da cruz teve uma salvação instantânea. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ah, é? Você crê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação foi instantânea. Agora, regeneração, termos aquela semelhança de Adão, não é assim. Por exemplo, quem se converte, no dia que a pessoa se converte, ela já tem autoridade sobre o diabo? Ela tem medo do diabo. No dia que a pessoa se converte, ela já crê que Jesus cura do câncer, que expulsa os demônios, ela já crê. No dia que ela se converte, ela já tem coragem de sair para evangelizar, ela já tem coragem de pegar no microfone, pregar? Não. Então, regeneração é um processo que vai acontecendo dia a dia na vida da pessoa, mediante o exercício do livre-arbítrio, mediante a permissão da pessoa. Entendeu? Então, quer dizer, você recebe o lampejo da salvação, mas até você alcançar o ministério é outra história. Aí que entra esse processo de regeneração, que tem que atingir todas as áreas da sua vida. Por exemplo, alcançar a salvação é fácil. Alcançar o ministério, não. Não é isso que vemos? Quando você entra na igreja, o que você alcança primeiro? O ministério ou a salvação? Então alcançar a salvação é mais fácil que alcançar o ministério. Sim ou não? É claro. Você vem para a igreja, você se converte, aceita Cristo, o Espírito Santo testifica com seu espírito que você é um salvo, confessando Jesus Cristo, mas você tem um ministério? Não. O ministério vem depois de uma caminhada às vezes de 5, 6, 10 anos, no meu caso uma caminhada de 13 anos. Então, salvação se alcança fácil, ministério não. Porque para chegar ao ministério, vem a renúncia, vem as dores. Tem que a bagagem do mundo ficar lá fora da igreja. Tem que os conceitos do mundo ficar lá fora. A minha mente tem que ser regenerada. Eu não posso mais pensar como eu pensava lá no mundo. Isso não é cristianismo. Se eu hoje dentro da igreja eu paro para pensar e vejo que os meus pensamentos são iguais aos que eu tinha no mundo, isso não é cristianismo. Eu estou me iludindo. E não é o que está acontecendo por aí? Você passa em faixas de igrejas que está escrito assim: nós temos a unção da conquista. Ô miserável desgraçado. Visão de conquista é lá para o ímpio. As riquezas, a igreja, a conquista da igreja é outra. É reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. É Deus sobre todas as coisas. E se eu coloco Deus em primeiro lugar, eu não tenho espaço para pensar em mim. Isso é cristianismo, isto é regeneração. Então, o que eu penso lá no mundo? E hoje, o que eu penso aqui? Se o meu pensamento dentro da igreja é igual ao meu vizinho, que nunca pisou dentro de uma igreja, que crente sou eu? Que sal da terra sou eu? Que luz do mundo sou eu? Então, regeneração é um estágio mais profundo. Para alcançar o ministério é necessário chutar muitas pedras, trilhar muitas veredas. Salvação eu considero até moleza de alcançar, mas ministério não. Diga-se de passagem, o ministério mais raro que eu vejo hoje sobre a face do planeta Terra se chama ministério pastoral.
Quer uma tarefa difícil? Sai por aí e acha um pastor. Essa é a tarefa mais difícil que eu considero hoje sobre a face da terra. Encontrar um pastor. Com título tem um monte, mas traz aqui. Traz aqui e vamos ver se é mesmo. Então, meu irmão, regeneração é um estágio profundo. Salvação é fácil, mas ministério é difícil. Vamos dar uma paradinha para a gente beber uma água, um café. Daqui a pouquinho a gente volta.